Meu nome é Letícia Santos, estou no primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da FJF e faço parte da organização do NIPS. Sejam todos muito bem-vindos. Como já foi dito várias vezes, este é o Seminário Interno de Audiovisual do Programa de Audiovisual do Cacau, do Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da FJF. Hoje, para o evento Duas Casas e a Cidade no Meio, nota sobre Parasita, de Bong Joon-ho, convidamos Eduardo Malvacini. Eduardo é formado em Comunicação Social, técnico em audiovisual do curso de Cinema e Audiovisual da UFJF, onde trabalha cuidando do estúdio de cinema. Também é estudante há 7 anos no grupo de estudos de Filosofia, Poética e Educação, e mais recentemente, aluno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Para esse momento de hoje, falaremos sobre o filme Parasita, com um olhar atento à arquitetura e, a partir dele, imaginar maneiras de filmar que sejam cuidadosas com a nossa presença e dos outros personagens no mundo. Gostaria de agradecer muito ao Eduardo por ter abraçado o nosso projeto e ter retirado um tempinho para estar aqui com a gente hoje e te deixar à vontade para começar a conversa quando você quiser. Beleza, obrigado vocês pelo convite. Foram 2 semanas bem legais, assim, estudando filme, tentando imaginar o que falar, assim, né? E aí, boa tarde a todos e todas presentes. Obrigado por terem vindo. A gente agora vai ter 2 horas aí de tempo para a gente conversar. Como foi dito, eu acho que durante esse tempo eu vou falar de vários assuntos diferentes, então se vocês tiverem alguma pergunta ou algum comentário a respeito desses temas, eu acho melhor já fazer de uma vez, pode me interromper, não tem problema, do que às vezes deixar muito para o final, porque talvez mude muito o assunto, já não... Mas pode deixar para o final também, não tem problema nenhum, estou falando que pode interromper. No começo eu estava pensando falar um bocado sobre a relação do filme e puxando um pouco para a produção de filmes. Então, tipo, o que esse filme dá a gente a ver também para a gente produzir o nosso audiovisual. Eu vou falar disso, mas só lá no final de tudo. Essa é a última coisa que eu vou falar. Mas tudo que eu vou falar, eu acho que vai contribuir também para a gente pensar os nossos filmes, os nossos documentários e tal. Então, algumas pessoas assistiram ontem com a gente o filme, apesar da internet que sempre puxa para dissolver, para cair tudo, e eu acho que deve ter sido um susto para várias pessoas que viram pela primeira vez. Eu vou dizer que isso que eu vou falar hoje não é um exercício, não é uma análise fílmica propriamente dita, porque no cinema tem vamos dizer, esse tipo de estudo do filme, que é uma análise fílmica, então não é isso, a gente vai, na verdade o que eu vou falar é um exercício de abertura de sentidos que o filme pode conter, então não é uma análise fílmica. E eu vou lembrar uma coisa que eu falei ontem, que eu acho importante retomar hoje, é que o Bong Joon-ho, ele foi formado em Sociologia, lá na Coreia do Sul, e durante a faculdade ele mantinha com os amigos um cineclube, e nesse cineclube ele era meio ilegal na faculdade, não sei se legal, mas meio escondido na faculdade. Eles legendavam os filmes que eles baixavam, porque alguns filmes não tinham legenda ainda na língua deles e tal. Eu acho que é uma... E mais tarde, depois de formado, é que ele veio se aproximar do cinema mais fazendo um curso lá na Academia de Cinema da Coreia do Sul. O Gustavo já formulou a pergunta? Não sei. Não vi, desculpa. Ainda não. Vamos passar. Bom, o começo de tudo, eu vou falar de vários assuntos, tá? O começo de tudo é que a gente só existe, nosso corpinho só existe num lugar. A gente não tem como existir fora de um lugar. E esse lugar, ele projeta uma certa atmosfera anímica. Ele tem um seu próprio estado de espírito, né, no seu lugar. E, bom, o que a gente já chamar desse estado de espírito, a gente vai pensando durante a fala durante hoje. Por que eu falei isso, que a gente só está presente, a gente só existe presente num lugar? Porque quando eu fui estudar roteiro, quando eu estava na faculdade ainda,
parecia que isso não era uma coisa muito óbvia. Por exemplo, lendo um autor muito famoso que escreve sobre roteiro, ele chama Robert McKee, e ele, quando vai definir uma cena ou uma sequência, qual é a diferença entre cena e sequência, ele vai dizendo que as cenas podem se desenrolar em diversos lugares. Ele dá no livro, ajudando a gente a escrever roteiro, falando o seguinte, que a gente pode, por exemplo, um casal que está brigando, a gente pode começar essa briga no quarto, essa briga vai para a cozinha, e essa briga vai para a garagem, depois essa briga vai para dentro do carro. E aí eu fiquei pensando muito nisso. A gente só existe presente em um lugar. Será que é a mesma coisa a gente brigar no quarto, brigar na cozinha, brigar na garagem, brigar no quarto e brigar no carro? Bom, eu acredito que não é a mesma coisa. Então, uma cena não pode se desenrolar em qualquer lugar do mundo. E a gente muda aí o conteúdo da fala dos personagens ao nosso bel prazer e tá tudo bem. Acredito que não é assim bem que funciona. E bom, para fazer justiça com o Robert McKee, também eu acho que ele não pensa assim. Mas acho que, bom, pelo menos quando eu estava começando, parecia que funcionava assim, que eu podia colocar qualquer conteúdo em qualquer lugar, né? Então, nesse sentido, o lugar parece que, num filme, ele precisa só ser verossimilhante, ele precisa assim, bom, o quarto da pessoa parece um quarto, bom, qualquer quarto, ou tem algumas coisas, é um quarto de adolescente, tem uns cartazes, tem umas colagens e tal, ele vai... E se ele tem alguma dimensão simbólica, isso parece que é um a mais, né? Então, a verossimilhança seria a base, e a dimensão simbólica seria um a mais. Se a gente tiver tempo, se a gente tiver paciência, a gente começa a trabalhar com alguns símbolos que podem ajudar a crescer o filme, né, em sentido. O que eu vou falar então hoje tem a ver com o espaço. Ele não serve para ilustrar uma história. O espaço forma a história, né? Ele é formativo, não só da história, mas do que eu estou chamando de história os personagens, as ações que os personagens fazem ou deixam de fazer. Isso tudo é moldado pelo espaço, assim como a gente também é moldado pelo espaço no qual a gente vive. Bom, quando a gente está falando da produção de um filme, a gente pode pensar que o espaço ele começa de um jeito muito presente no cinema. Nos filmes do primeiro cinema, o espaço, a câmera normalmente era muito aberta, você pegava muito do espaço, os personagens vinham para perto da câmera ou se afastavam da câmera, a câmera não mexia, né? Então, o espaço aparecia muito no cinema, no primeiro cinema. E, principalmente, uma grande novidade do primeiro cinema é que, por exemplo, as árvores balançavam as folhas, coisas que na animação, que já existia um pouco de animação antes, na animação não tinha essa riqueza de detalhe de fundo, por exemplo, né? E o primeiro cinema começa com isso. Depois parece, e aí eu estou maltratando a história do cinema, maltratando de verdade, mas só para tomar uma distância e ver algumas coisas, parece que quando a gente está fazendo um filme correndo, por exemplo, lá no trabalho do estúdio eu vejo muito isso, quando a gente está fazendo um filme muito correndo, o que a gente pode fazer, que não acontecia no primeiro cinema, por exemplo, é fazer um close na pessoa, porque na hora que você faz um close, o espaço lá atrás desaparece um pouco. A gente já não tem mais aquele plano aberto que é necessário, que aparece, que é necessário que ele diga também no filme, porque ele aparece no filme. Então, existem várias maneiras de, no cinema hoje em dia, você meio que se afastar um pouco do espaço, entrar no mundo do próprio personagem, vamos dizer assim, fechando um pouco no personagem e descartando um pouco o espaço. Claro que filme ruim faz isso, filme bom faz isso sem maltratar, né, o personagem ou mesmo o espaço. O espaço também, para mim, parece que ele aparece muito nos filmes quando ele tem um caráter negativo. Então, quando o espaço aparece para os personagens como um obstáculo, o espaço aparece. Isso a gente vê muito claramente no Parasita, quando eles precisam voltar para casa na chuva, né? Até então, todos os trajetos deles de casa até a casa dos ricos não aparecia. No momento em que eles precisavam voltar na chuva, que o espaço se tornou um obstáculo, todo o trajeto apareceu no filme.
Isso é um dos jeitos, parece que é um jeito muito comum do espaço aparecer nos filmes. Mas eu acho que o Parasita, ele é muito mais do que isso. O espaço lá não aparece só como obstáculo, como significativamente negativo. O espaço, ele, além desse caráter, vamos dizer assim, que ele tem um caráter negativo, que ele pode aparecer no filme como obstáculo, ele tem um caráter positivo, que ele pode aparecer como promessa, então a pessoa que chega num lugar que ela queria chegar, e aí a gente tem aquele plano que mostra o lugar olhando para cima, assim, nossa, que incrível, o que vai acontecer agora nesse novo lugar que a pessoa chegou, né? Ele tem uma ideia de promessa, de novidade. Ele pode aparecer tanto como obstáculo quanto novidade, mas principalmente como um grande indiferente. O espaço onde estão os personagens, quando o personagem não parece estar interagindo com o espaço, como ele não está interagindo, obviamente, com o espaço. E para mim parece que essa é a característica fundamental do espaço no Parasita, e, bom, para a gente, na arquitetura, acho que também é fundamental, que é, quando a gente não está nem achando o espaço problemático e nem querendo uma outra coisa, o espaço continua influenciando a gente, tanto a gente quanto os personagens de um filme. E eu acho que no Parasita, essa presença do espaço, ainda que seja indiferente, é muito clara. Depois, no final, vou voltar nisso, porque eu acho que é complicado, não é? Então, essa imagem é o primeiro plano do Parasita, né, com a janela da casa dos Kim. Eu ia falar primeiro das casas e depois decidi falar primeiro da cidade no meio, mas é só uma pausa, eu vou voltar a falar das casas. Primeiro, eu vou falar da cidade como enrugada, complexa e tensa. Essa é uma ideia que eu li um pouco no Richard Sennett. Eu vou mostrar para vocês, olha, esse livro maravilhoso, Richard Sennett, chama Construir e Habitar. Quando eu falar da cidade, estou falando um pouco do livro do Sennett, então indico demais para vocês. É um livro que fala muito de sociologia misturada à arquitetura, é muito bom. O subtítulo dele é Ética para uma Cidade Aberta. Eu queria pensar com vocês, qual é essa cidade que a família dos Kim, que são os mais pobres, tem, qual é a cidade que eles frequentam, qual é a cidade que eles têm contato? Bom, já logo no começo do filme dá para vocês, a gente pode sacar bastante, ver um cara fazer uma detetização na hora que eles estão fazendo lá a dobradura das caixas, e aí ele fala, não, deixa entrar e tal, porque a gente ganha de graça aí a detetização. Mas tem mais coisas sobre a cidade. Só para fazer uma introdução, o Sennett ele fala nesse livro que até o século XVIII as pessoas, a vida na cidade era muito diferente. No século XVIII, então, 1700 e tantos. As pessoas na cidade, elas andavam, uma das coisas que ele fala, que as pessoas na cidade andavam mais caracterizadas. Então, tanto os nobres, eles tinham lá as suas vestimentas, suas perucas, tinham os seus rituais, assim, de botar a pinta em um lugar do rosto para denotar se está disponível sexualmente ou não. Tinha todo esse ritual aparente para as outras pessoas que frequentam os mesmos lugares, quanto os trabalhadores. Então, a pessoa que era açougueira usava uma roupa de determinado tipo, a pessoa que era ferreira usava roupa de determinado tipo. A cidade ela era muito mais caracterizada do que se tornou depois do século XVIII. E aí o que ele fala? No século XIX acontece e muito envolvido com o trabalho, passa a ser um centro da cidade, com pessoas vestidas de preto, de paletó, né? E o trabalho já não faz tanta influência, assim, já não exerce tanta influência, principalmente os lugares que eram muito sujos e feios e baratos, onde podia haver, por exemplo, ateliês de ferreiros. Um ferreiro ele não pode pagar um aluguel caro.
Então, se o centro da cidade começa a ficar um lugar muito badalado, uma pessoa, um ateliê desse precisa se mover para outro lugar. Então, isso muda a cara do centro da cidade, passa a não ter mais tanto essa relação com o trabalho que está na porta da rua e passa a ter uma relação, vamos dizer assim, menos caracterizada nas roupas das pessoas. O que o Sennett fala é que a cidade começa a ter habitantes muito mais difíceis de você saber quem é quem. É muito mais difícil agora você, inclusive, decidir, perceber se uma pessoa é uma pessoa rica ou se é uma pessoa, é um charlatão, é um pobre que arrumou uma roupa de rico, está se fazendo passar por rico. Ele fala, por exemplo, de uma pessoa rica, por exemplo, tinha no braço uma botoadura que realmente abria, e que uma pessoa pobre ela tinha um casaco que possuía os botões, mas que a abotoadura não abria de verdade. Então, pô, começa a ser muito mais detalhado para você reconhecer uma pessoa da outra. Então, isso diminui muito o contato, o atrito entre as pessoas no centro da cidade. E outra coisa que o Sennett fala é que depois do século XVIII começa a haver um outro lugar para esse contato, que são os parques. Então, o que antes acontecia no centro da cidade envolvendo o trabalho, passa a ser mais ele chama de teatralidade. Rola uma teatralidade dos parques. A pessoa se veste para ir no parque e encontrar com outras pessoas. E ele principalmente está falando do Central Park em Nova York. Bom, por que eu fiz isso, essa introdução? Porque parece que no Parasita, de onde eu vejo, a gente está vendo uma reminiscência muito, muito longe disso. Assim. O lugar que eles moram ainda parece ser um lugar de algum contato, não é o contato do século XVIII, de algum contato, e algum contato relacionado ao trabalho. E a família dos Park, que são os ricos, parece já viver num lugar mais plano também no sentido de falta de atrito, de falta de contato com pessoas estranhas. O Sennett fala uma coisa que é muito importante, depois quando a gente for falar um pouco da família dos ricos, que é que a classe dominante, a classe alta global, ela ainda possui espaços de encontro. E ele fala, por exemplo, as pessoas viajam, se encontram nos hotéis chiques com pessoas que falam outras línguas, e elas conseguem se comunicar apesar disso e tal. Mas é um espaço de encontro muito restrito a uma elite global, da qual nem os Park no filme fazem parte. Eles também não fazem parte dessa elite que realmente se encontra com outras culturas. Para o diretor, e ele conta isso, que o que ele vê na Coreia do Sul hoje como único espaço de encontro entre ricos e pobres é quando um tutor, um jovem pobre, frequenta a casa de um rico para ser tutor de alguma matéria. Ele fala que ele mesmo foi tutor e que ele frequentou a casa de uma pessoa rica nessa situação. Então, ele vê ainda essa possibilidade de encontro. Então, para a família deles, a vivência na cidade, de onde eu vejo, parece uma vivência muito mais tensa. Eles não só têm que lidar com essas coisas que aparecem do nada, por exemplo, o cara fazendo lá a detetização, quanto também o sujeito que vai lá fazer xixi. Então, é uma vivência da cidade tensa, que eles precisam aprender a lidar com coisas que não tão definidas antes, e a gente percebe no filme eles mudando a relação deles com o carinha que faz xixi perto da casa deles ao longo do filme, crescendo um pouco, né? Falando com ele, não pode fazer isso, de certa forma imitando o amigo bom, esqueci o nome do amigo, mas que entrega a pedra, que ele tem uma postura bem mais assertiva com o cara que está fazendo xixi. Bom, mas tudo isso para dizer disso, né, de que é uma vivência numa cidade enrugada, complexa e tensa. Parece que a família dos Kim ainda tem um resquício dessa vivência.
E eu acho que isso fica muito claro quando é o trajeto deles de volta, né, na chuva. Aí eu até coloquei aqui umas imagens do retorno deles, que mostra todo esse longo trajeto de descida da casa dos Park, passando por esse, como é que chama isso? Um túnel. Depois descendo aqui essa escada debaixo da ponte. E aí, enfim, chegando na rua deles para encontrar a casa alagada. Então, a gente percebe também, eu não coloquei a foto aqui, mas eu não sei se vocês lembram, na hora que eles estão discutindo com a moça da pizza, que quer pagar menos e tal, tem um vizinho perto, o vizinho fica olhando. Então você está vivendo a sua vida de trabalho, de negociação, e o vizinho está ali, tá olhando. É uma outra vivência da cidade, né? Não é mesmo que os parques têm. E eu acho que nem é mesmo que a gente tem, assim, né? É a maior parte. Eu vi, pipocou aqui um comentário, se vocês querem fazer, tipo, eu não... É o comentário do Gustavo. Se Uhum, quiser, eu posso ler para você. pode. O meu comentário tem um pouco relação. O meu comentário tem um pouco relação dessa questão do espaço como obstáculo. Achei Sim. interessante, na cena da chuva, a preocupação do diretor em mostrar a descida da família para o local onde moram. Me parece que ele teve uma intenção de intensificar essa ideia de descida social na cena. Sim, sim, né? É, o Bong Joon-ho fala em uma entrevista que esse filme é um filme sobre escadas. Eu acho que isso é muito metafórico, né? Na tradução original para o português, quando ele entrega a pedra, quando o menino recebe a pedra, ele fala, nossa, é muito metafórico isso. Então acho que realmente também é um filme sobre escadas, é muito metafórico. Ele está levando toda essa... o tanto que eles descem no mundo para chegar na casa deles, né? E não só descer socialmente também, eu fico pensando, descer na segurança, né? Porque lá em cima é muito claro, eu não botei aqui o frame, mas é muito claro a água escorrendo na rua deles e entrando por uma canaleta assim e sumindo, tá tudo tranquilo, né? E aqui embaixo é outra vivência, assim, é muito mais insegura. Quem vive mais para baixo num lugar desse vive num lugar mais inseguro. Também é uma vivência que mais para frente eles falam até do metrô, que eles têm muito tempo que não vão no metrô, mas bom, a vida deles também parte de frequentar esses espaços. Parece que quando ele, nesse dia da chuva, bom, o dia está de madrugada, o metrô não está funcionando, vou saber, né? Por que eles voltaram todo o espaço a pé. Deixa eu passar. Ah, e a vivência que eles têm da cidade também sendo resgatados, né, vamos dizer assim, indo para esse ginásio, onde eles convivem com, sei lá, centenas de pessoas que estão na mesma situação e passam por essa assistência aí do Estado, social, não sei, que é bem clara. E a diferença, eu acho muito legal, esse corte aqui que teve deles, das pessoas escolhendo as roupas lá, pegando as roupas, para a mulher do Spark escolhendo a roupa dela no closet. É muito claro isso. Sim, esse comentário, deixa eu ver aqui, clicar onde que ele aparece. Poxa, achei. Que sim, a casa está debaixo do nível da rua, enquanto a outra está elevada. Eu vou falar disso agora, já já. Sim, da vergonha. Boa, vou falar também. Não vou esquecer. É, então, se num sentido, eu acredito, vendo a partir do Senet, a cidade, Ruskin é uma cidade tensa, enrugada, complexa e tensa, para os Park, ela é uma cidade alisada com ferro de passar, que é uma expressão que eles mesmos usam falando lá sobre os ricos, né? A coisa para mim que fica mais clara é a experiência que ele tem no carro, né? Quando o senhor Park está no carro e o carro ele só anda lisinho, né? Nada acontece. Ele
sai de casa e vive num mundo totalmente plano, né? Dali ele volta para casa, não tem nada acontecendo. No começo do filme, na hora que ele chega a primeira vez na casa dos Park, eles mostram um diploma e depois essa notícia de jornal do parque. E, bom, durante o filme não dá pra gente ver, mas depois eu parei para ler e ela tá falando, bom, de onde vem esse tanto de dinheiro deles, né? E fala que o senhor Park, ele desenvolveu esse aplicativo que permite a gente ver, vivenciar um dispositivo de realidade virtual que permite a gente vivenciar a cidade de Nova York sem sair de casa. Isso para mim, assim, deixa muito claro de que o diretor não estava de momento, né, de forma nenhuma iludido, colocando coisas a esmo no filme dele. Não, ele está dizendo de um cara que tem uma experiência de cidade muito afastada e é um cara que desenvolve um aplicativo de realidade virtual que você pode estar numa cidade sem de fato estar nela. De outro lugar você pode frequentar Nova York. Como eu estava falando, a experiência dele da cidade é uma experiência plana e o que ele mais quer de um motorista é isso, né? Que é um cara que consiga fazer uma curva e não entornar o café dele. E ele realmente fica feliz, ele fica genuinamente feliz aí quando o café dele não entorna. Sim. Esse negócio da rua ser estreita é uma coisa muito diferente, né, da nossa cultura para deles, tanto na Coreia quanto no Japão também tem essa cultura das ruas serem muito estreitas, não ter lugar para parar carro, né? E aí até o amigo que vai de carro parece que apresenta isso como um problema para a mulher dos ricos. Fala, não, mas meu carro e tal. Ela fala, não, você espreme ele perto dos Mercedes, não tem problema. E a gente vê isso acontecendo no filme mesmo. É uma cultura mesmo muito diferente. E na rua dos Kim, tem na hora que eles chegam lá na hora que eles chegam em Tá Tudo Alagado, tem uma vanzinha, microvan encostada na parede, assim, né? O cara tá tentando fazer ela pegar para sair fora, provavelmente. Mas é uma relação com a rua muito diferente da nossa, né? Não tem muito espaço para o carro. Bom, estava falando da experiência dos parques da cidade também. A experiência Tem alguém ligando aí? Pode falar, tá de boa. É só te dizer que quando for ler um comentário, por favor, lê em voz alta só para sair na gravação. Ah, Um perdão, detalhe. perdão. Sem Tá, problema, sem problema. beleza. Obrigada. Tá. Da experiência da senhora Park, que também é uma experiência de compras. Ela, né, no dia fala, nossa, eu quero fazer uma festa agora, eu vou ter que comprar vinhos, vou ter que ir no supermercado, lá, fazer mil coisas. E essa experiência também não tem nenhuma tensão perto, não tem nada a ver com a experiência da cidade que a gente vê nos Kim. Bom, ela tá aí com o pé para cima no carro, falando de quão ótimo foi a chuva. Esse momento é maravilhoso no filme, né? De indignação dele diante do. Parece que ela começa a se revelar também para ele, né? Como ele começa a perceber que ela não é essa pessoa inocente que eles estavam achando, né? Não sei lá se é isso, mas enfim. E depois também quando ela fala que faz anos que não anda de metrô, desse cheiro que eles sentem no metrô e tal, que ela não vê. Então realmente parece uma cidade que não tem intenção. Eu quis notar isso por causa do seguinte: para o Richard Sennett, parece que uma cidade em que a gente não tem mais atrito, não tem mais negociação, não tem mais ritual de encontro com o diferente, é uma cidade que a gente vai destreinando a esse encontro. Cada vez a gente vai sabendo menos como fazer esses encontros. Então, não, para ele, uma boa cidade, vamos dizer assim, tem a ver com você ter espaço, ter ritual, ter lugar de encontro para essas tensões. E principalmente acho que o diferencial do Richard Sennett é que ele fala que esse encontro ele melhor funciona se ele tiver vinculado ao trabalho, que é algum tipo de fazer junto, comunitário ou num bairro e tal. Isso
ao fazer uma coisa junto, você consegue deixar um pouco as diferenças de lado, permanecer diferente, porque também não é um objetivo que todo mundo na cidade seja igual, permanecer diferente das pessoas, mas sem deixar que essas diferenças explodam com 1000 problemas, e nem também fazer com que essas diferenças se dissolvam num único tipo de pessoa. Então ele diz que trabalhando juntos é um jeito de você ter uma relação com outras pessoas, mesmo na diferença na cidade. Deixa eu voltar aqui na... Bom, aí eu pensei nisso, de que uma cidade para os parques é uma cidade em que está tudo muito separado, né, eles estão muito separados dos outros, e a cidade para os Kim é uma cidade muito complexa. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa que eu esqueci. Tá. É muito legal isso, lembrar que a empresa do parque que desenvolve esse aplicativo lá para Nova York, ela chama Another Brick, que é, não sei, parece uma referência àquela música do Pink Floyd, né? Que, então ele é só mais um fazendo o que deve ser feito, não tem nada diferente, né, no que ele está fazendo. A última coisa sobre a cidade, eu já vou entrar na casa, que eu acho que é o mais interessante, é que parece que nessa diferença da cidade do século XVIII para a cidade do século XIX e XX para agora, que uma promessa de progresso que havia na cidade do século XIX, uma promessa de progresso, uma promessa de igualdade, ela é totalmente desfeita. Então, se as pessoas no século XIX acreditavam que tudo ia melhorar, que todo mundo ia ficar mais rico e tal, isso não aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial ficou muito claro que isso não aconteceu. Mas aconteceu um outro tipo de igualdade, que é bom, que eu vou chamar, e que ele chama também de uma igualdade de desejos. Todos passam a querer as mesmas coisas. Então a gente tem não uma igualdade material de fato, mas uma igualdade de desejos. Eu acho que também isso a gente pode comentar no filme. A última coisa, outra coisa sobre a cidade é que parece que, porque os Kim, aí isso já é especulação da minha cabeça, não tenho a menor ideia se é isso mesmo, mas parece que porque os Kim, eles precisam sempre estar em contato com essa cidade tensa, eles têm sempre maneiras de articular saídas, eles estão muito treinados a lidar com essa tensão, eles precisam sempre ter um plano para agir diante das circunstâncias que mudam do nada, né? Eu acho que é isso. Agora, então, eu vou falar sobre as duas casas. Se alguém tem um comentário sobre isso que eu falei das cidades e tal, quiser fazer, tá de boa. Aqui no chat apareceu alguma coisa. Temos alguns comentários. Tá. Se quiser, eu posso dar uma lida. É Sim. mais relacionado aos cheiros mesmo, né? Uhum. Então, igual a Catherine fala, achei interessante abordar essa questão do cheiro. Apesar do que foi dito da obra, eu não sei ler, né? Sobre vestimentas, o cheiro os caracteriza e diferencia dos parques. Sim. E aí, se quiser comentar, eu posso passar para o outro. Pode passar, eu vou anotar. A Lara Fernandes fala que a questão do cheiro é interessante porque é uma coisa que o nosso organismo se habitua com facilidade. Então, é só o fato de eles notarem um cheiro diferente já mostra o quão afastados eles estão dessa realidade. O Gustavo Cardoso falou que a questão do cheiro tem muito impacto numa das cenas finais, na visão dele, que é a cena das mortes, quando o Sr. Park pega a chave do carro sobre o corpo do cara do porão. Sim. A Kathleen fala que a repulsa do Sr. Park pelo cheiro, fora outras coisas, foi o motivo dele ter sido atacado. E a Liana Ferreira fala que o descaso com o corpo parecia que estava movendo um pedaço de carne mal cheiroso. Sim. Ruinzão, né? Nossa. É isso aí. Então, acho que eu vou querer comentar um pouco desse cheiro também, já que vocês puxaram, que lá no começo eu estava falando um pouco disso, que o espaço ele pode estar como promessa, ele pode estar como obstáculo, mas ele pode estar como indiferenciado, como irrelevante ou como invisível. Invisível não porque ele seja invisível, mas porque a gente não está problematizando ele.
para mim parece que isso tem uma relação muito, muito grande com o cheiro. O cheiro, bom, aí também já é hipótese da minha cabeça, mas o cheiro da nossa casa é uma coisa que a gente vai se habituando muito facilmente, assim. Só quando a gente entra num contraste com outro cheiro é que a gente percebe o outro, né? E não sei, para mim pareceu que o senhor Kim, que é o da família mais pobre, ele vai devagarinho, as pessoas vão botando na cara dele, ele vai se dando conta do próprio cheiro, ele vai tentando investigar, né? Eles naquela cena que eles estão cozinhando dentro de casa, eles falam, mas esse é o cheiro, a gente tem que mudar o amaciante, a gente tem que mudar, eles falam, não, esse é o cheiro do nosso porão, não tem jeito, isso aqui a gente tem que mudar dessa casa, né? E aí ele muda de assunto, fala, não, a gente não pode se preocupar com isso, que bom que a gente se preocupa com isso, quer dizer que a gente tem emprego, né? Ele já logo muda de assunto. Parece que naquele momento final do filme, bom, e depois tem a cena que os Park estão transando no sofá, e bom, ele também, como ele consegue ignorar, né? Porque eles estão falando que ele tem cheiro de um nabo, então assim, ele não tem como ignorar isso, né? Mas para mim parece que ele vai se dando conta do cheiro. E aí, não sei, alguma coisa acontece mesmo dessa comparação final, assim, de que o cheiro daquele cara que eles estranharam quando eles chegaram no porão é um cheiro igual dele, né? É o cheiro daquele pedaço de carne mal cheiroso que está no jardim é o mesmo, é um cheiro igual dele, assim, né? Então acho que essa tomada de consciência daquilo que antes era invisível para ele é uma coisa muito forte, né? É, eu vi numa entrevista, agora eu não lembro se foi com o diretor, mas ele falando de uma relação do cheiro com essa pobreza inescapável, assim, de que ele percebe que ele está numa situação inescapável, né, que está vinculada corporalmente a ele, assim, né? Eu acho que, se alguém ainda tem algum comentário sobre cheiro, pode fazer, tá, Ju? O Bernardo falou que Sim. queria comentar, se ele quiser ligar o microfone. Eu vou ligar o microfone e a câmera para tentar motivar o pessoal aí também, né? Acho que é importante. Mas, Edu, tô achando muito interessante a leitura que você está fazendo. E quando você menciona essa coisa dos planos, na verdade, né? Você está falando dessa coisa do cheiro, eu nem ia falar do cheiro, mas o cheiro assim, quando eu vi o filme pela primeira, segunda vez, eu falei, bom, ele ficou revoltado porque existiu essa diferença ali e o Park notou o cheiro dele e aí ele se sentiu discriminado. Mas da forma que a gente está lendo aqui, que você está apresentando também, nossa, de fato, realmente é uma coisa muito pesada que eu nem tinha notado, assim, o quão pesado era. Né? O elemento sim, mas não o peso, né? Mas o que eu ia comentar era sobre os planos, assim, né? Tá. Achei interessante a forma que você leu, porque parece que realmente na cidade eles estão safos, né? Eles sempre têm um plano para alguma coisa, eles sempre têm uma artimanha, o filho convence lá a dona lá da pizzaria a pegar o emprego de uma certa forma, eles... E aí, quando eles vão para um lado da cidade onde eles não se reconhecem, onde eles não estão pertencentes àquele ambiente, onde as dinâmicas de espaço, né, onde os muros levantados, eles não estão presentes, o plano que eles articulam, no primeiro momento em que há um imprevisto, tudo desmorona, e não só desmorona, como o papel do pai entra muito mais forte, né? Depois que eles descem as escadas, os filhos já não têm mais plano, eles estão chorando, eles estão desesperados, e o pai fala, não, pode ficar tranquilo, vamos voltar para casa, eu tenho um plano. E parece que o eixo do filme muda ali, parece que o pai ganha uma relevância, aquele ato, parece que ele começa a entrar a partir daquele momento naquele ato, né? Porque até o meio eram os filhos que estavam desembolando tudo, né? Eu também acho. Era só isso que eu queria comentar, não sei o que você pode falar em cima disso, mas enfim. Sim, eu quero falar disso, sim. Mas muito bom você ter notado isso, de que parece que até um determinado momento do filme os filhos eram muito protagonistas no que estava acontecendo, na trapaça que estava acontecendo, né? E naquele momento os filhos parece que desmancham, assim, né? Eles não dão conta, ó, a gente não está dando conta. Aí ele fala, não, agora eu dou conta, assim, eu tenho um plano. Mas eu vou voltar a falar disso, sim, eu acho que é uma parte muito importante do filme. Queria falar então agora
pouco das duas casas, enfim, chegando nas casas. Eu tinha colocado no título duas casas, depois eu pensei que podiam ser 2,5 casas, porque a primeira casa seria a mais de cima, a do Spark, a casa do meio seria a casa dos Kim, e a terceira casa, a meia casa, seria o porão dos Spark. E aí eu acho que eu vou colocar uma hipótese um pouco diferente do que eu tenho visto em outros lugares. Então, eu vi vários vídeos no YouTube, né, sobre o filme. E parece que a maior parte das pessoas, elas analisaram o filme pensando ricos e pobres. Eu acho que pensar 2 casas ou 2,5 casas e não pensar necessariamente ricos e pobres, mudar um pouco essas palavras, ajuda a gente a abrir um pouco outras ideias. Bom, eu primeiro, pode falar, Letícia. Aqui temos 2 comentários aqui com Uhum. relação à cidade, eu gostaria de falar. Sim. O primeiro da Marina Campos. Acho também que pode ter uma crítica sobre a americanização, da cidade. Ela acaba perdendo a referência da construção oriental, como dá para ver na própria casa que foi planejada pelo arquiteto. Além disso, várias vezes o casal rico menciona que comprou um objeto X nos Estados Unidos e por isso ele deve ser muito bom. Tem também a cena que a mãe diz que o filho adora os índios. Parece que, de certa forma, eles querem também assimilar essa cultura ocidental. E a Kathleen fala, uma das coisas que me assustou é a reverência que o homem do porão tinha pelo Sr. Park, como se ele fosse uma divindade e o Park não faz ideia da existência dele ou de quem ele é. Dentro da sociedade é exatamente dessa forma. Os que estão no topo são venerados Sim. nas suas questões. Sim. Sim, essa primeira questão da americanização também vou falar, eu acho isso muito fundamental, de que também, falando da cidade, eu não comentei isso, mas foi bom a Mariana ter lembrado, de que a casa deles realmente não tem, parece que não tem vínculo, ela está ligada, ela deseja estar ligada a essa elite global, que aquela casa pode estar em qualquer lugar do planeta, não importa, assim, né? Parece que, inclusive, é uma tentativa de desvincular mesmo a cidade, a casa da cidade, né? Tem a construção própria das árvores e tal, você tem, tudo é privado ali, né? Nada, não tem contato com o externo. E, bom, eu acho que é um pouco longe, assim, pensar assim, mas eu acho que é muito importante, o Richard Sennett, ele lembra muito disso, pensar na lógica do condomínio, assim, porque se tem uma última desvinculação na cidade, é a lógica do condomínio, que você tem um lugar que é totalmente privado e totalmente separado do resto da cidade. Ali eles não estão no condomínio, mas parece que é uma lógica muito parecida, assim, né, de desvinculação e falando mais da casa especificamente, uma estetização que vincula eles a uma elite global que não está necessariamente vinculada à tradição da Coreia do Sul, né? Acho que é muito bom. Mas eu vou voltar a falar disso também. Deixa eu passar meu slide. Tá. Eu dividi primeiro as duas famílias em habilidosos e consumidores. Então, primeiro que eu queria dizer é o que eu estou querendo dizer com cada uma das coisas, habilidosos e consumidores. Primeiro, falando de consumidores, as duas famílias são consumidores, né? Os dois consomem coisas. Mas os Park, eles consomem coisas, pelo menos de onde eu vejo, parece que eles consomem coisas com outro motivo. Isso tem a ver, por exemplo, com a casa, os objetos que eles escolhem têm em casa, parece que é um consumo que eles agregam o valor daquilo que eles consomem a eles. Então, ter uma janela, um quadro, uma parede com vasos, prateleiras com vasos em casa, parece que isso agrega a eles um valor. Acho que é disso que eu estou falando quando eu estou falando de consumidores, é esse tipo de consumo, não é necessariamente que a pessoa vai no mercado e compra coisas.
E queria falar dos Kim como habilidosos, porque várias vezes no filme, várias análises que eu vi, as pessoas falam que a gente gosta dos Kim durante a maior parte do filme. Bom, eu gosto deles durante o filme todo, apesar de toda a atrocidade que eles fazem, porque eles são os pobres, a gente se familiariza com os pobres, que não sei o quê. Eu acho que não é bem assim. Pelo menos eu pude imaginar, eu tentei imaginar de que talvez o que atrai a gente, o que faz a gente sentir familiaridade, ou que a gente goste, ou que a gente simpatize com os Kim, é o fato deles serem muito habilidosos. O que eu acho que a gente vê no filme e observa assim, com alegria é a beleza dos gestos deles, né? É a maestria com que eles fazem as coisas que eles fazem durante o filme. E aí eu pontuei aqui, trouxe algumas imagens para lembrar de algumas coisas que apareceram no filme. Por exemplo, a questão da medalha, que é bem, eu acho que é bem claro, assim, de que a mulher dos Kim faz lançamento de, não sei, martelo, lançamento de martelo, né? E aí aqui a imagem dela, quando eles estão na casa naquele fim de semana que eles pegam lá, lançando o martelo. A irmã, ela é hábil no Photoshop, mas também em um momento do filme eles falam que ela participava de casamentos, sendo atriz nos casamentos, e que até se ela pegasse o buquê, ela ganhava 10 dinheiros a mais, assim, se ela pegasse o buquê. E nesse momento que é muito bom do filme, que eles estão ensaiando a fala, né? Que a mãe está limpando o chão, ela para de limpar o chão, começa a prestar atenção no ensaio, depois a irmã chega, depois elas estão assistindo, assim, né? O ensaio acontecendo, de tão interessante que é, de tão habilidosos que eles são nisso, né? E também o contrário, que é a humilhação que eles têm quando a caixa não está bem dobrada, assim, a caixa não está boa, eles não têm como se safar, falar, não foi bem assim, não, a caixa está mal dobrada, não tem erro, né? E por último, para falar disso da habilidade, quando ele vai se candidatar a motorista, que eles vão primeiro na loja, veem como é que é o carro. Então, não é uma habilidade que caiu do céu para eles. Ele faz questão de mostrar no filme que existe um treino. Essa habilidade ela não veio do céu. A irmã atua bem como professora de desenho do filme, do filho dos Park, porque ela já atuou também como convidada em casamentos, porque ela é hábil em falsificação, né? Então não é uma habilidade também que vem do céu. E aí, depois eu vou falar um pouco dos Park como consumidores, mas ainda falando dos Kim, eu acho que, principalmente, não vale a pena chamar os Kim de os pobres, porque eu acho que não, para mim não parece bem assim. Primeiro porque a casa deles, ela tá no meio, ela tá claramente com a janela para fora, assim, né? Ela tem aspirações maiores, parece, né? Apesar dela tá num buraco. Ah, deixa eu falar só mais uma coisa sobre isso da janela para fora. Cadê? Ah, tá aqui. Esse lugar que eles moram é um lugar muito específico da Coreia do Sul. Esses semi-porões, eles surgiram nos anos 70 por medo da Coreia do Sul de ser atacada pela Coreia do Norte. Então começaram a construir apartamentos com porões. A princípio, esses porões eles eram 2/3 abaixo do solo. Então eles realmente só tinham uma janelinha, uma frestinha para cima. Depois, nos anos 80, aconteceu uma crise econômica, muita gente. Aí, bom, por quê? Porque eles eram bunkers dos prédios, então ninguém podia morar ali. As pessoas, se houvesse um ataque, alguma coisa, elas iam correr para o bunker, ninguém podia morar permanentemente ali. Acontece que nos anos 80 tem uma crise econômica e muita gente fica sem moradia, então eles resolvem começar a alugar esses espaços, tanto os bunkers que eram 2/3 para dentro da Terra, quanto os novos que começam a surgir a partir dos anos 80, que eram metade para cima e metade para baixo, que é o caso desse que eles moram. Isso é tão importante, eu acho, para a Coreia do Sul, que em 2005 eram 586 mil pessoas que moravam nesse tipo de apartamento, que é ou 2/3 para baixo ou metade para baixo da terra. Com o tempo que a condição das pessoas foi melhorando,
De 2005 para 2015, ou seja, 10 anos depois, caiu muito. Então, de 500 mil pessoas, passou para 380 mil pessoas. Então, muita gente deixou esse tipo de apartamento. Mas ainda, esse número de pessoas que moravam nos subsolos ainda representava, em 2015, 2% da população da Coreia do Sul. É muita gente, né? É muita gente morando nesse mesmo tipo de apartamento que está sendo colocado no filme. E isso tem muito a ver com a especulação imobiliária, porque o preço de um apartamento na Coreia do Sul é de $700 mil, isso no dinheiro deles, mas $700 mil, enquanto o salário médio da população é de $1.800. Então, assim, é muito impossível para uma pessoa comprar um apartamento lá. E o aluguel de um apartamento desse varia de $180 a $400. Então, ele é muito barato. Então, as famílias realmente, quando passam por uma situação financeira péssima, acabam tendo que recorrer a esse tipo de moradia, né? Temos um comentário Sim. Da Micaele Siqueira, Uhum. que além dos diversos mecanismos para abordar o contraste social, o diretor também usa a luz do sol como um artifício para trazer essa diferença, já que na Casa dos Park há muita presença da luz do sol, simbolizando que a elite está mais próxima do sol, enquanto a casa da família Kim está em um local longe da luz solar. Sim. Pô, eu acho que eu já vou aproveitar. Ó, eu só vou mostrar aqui os porões, depois eu falo do sol. Isso aqui são imagens da preparação dele, né, do filme, a planta baixa da casa, o render da casa antes de ser feito. Aqui também usado como storyboard. Ô, Eduardo, só uma pergunta. A casa Pode foi falar. construída para o filme, né? Essa casa foi construída para o filme. Na verdade, toda o quarteirão, vamos dizer, que aparece no filme, foi construída para o filme. Olha só. Caraca. Esse aqui é um apartamento desses, de verdade, né? As janelinhas para fora, bem na beiradinha da rua. Não, é aquela relação com a rua que vocês mesmos comentaram, que é muito diferente daqui, a rua é muito estreita. Isso também é muito claro no filme, né? Do apartamento ter essa coisa do vaso ser para cima. Isso não é uma coisa. Tem muita gente, eu vi uns vídeos comentando, isso é para mostrar que eles estão abaixo do esgoto. Não é para mostrar que eles estão abaixo do esgoto, eles estão abaixo do esgoto mesmo. O vaso ele precisa ser feito mais alto para o esgoto descer. Se o vaso fosse feito lá embaixo, o esgoto subia. Então esse é o banheiro do filme e esse aqui é o banheiro de um apartamento desse de verdade. Na verdade, todo o piso do banheiro é elevado porque a água do chuveiro também precisa descer, né, para o mesmo lugar. Então o piso precisa ser elevado em todo o banheiro. Não é mole não, é um negócio feio mesmo. Aqui, ó, essa imagem é do tanque em que foi feito o quarteirão. Esse é o quarteirão. Porque como ele precisava ser alagado, ele precisou ser feito numa piscina, né? Para ele poder ser alagado durante a cena. Muito legal, né? E a relação do sol. Pô, botei uma imagem aqui, deixa eu ver, gente, se eu acho. Aqui, ó. A relação com o sol é muito boa, porque o primeiro plano do filme é isso, assim, é o menino tentando pegar um pedacinho de sol que entra nessas casas. E diz que é assim mesmo, que o sol entra na casa por meia hora durante o dia, porque tem outros prédios, né, em volta. Então, aquele momento que o sol entra, você tem que aproveitar ele. Enquanto na casa dos parques, ele tem prazer de ficar na grama pegando sol, mesmo que esteja quente, não importa. Acho muito bem notado. E eu botei aqui em algum lugar, que foi o primeiro plano, quando ele chega, não botei. E quando ele chega, a primeira coisa que aparece quando ele sobe a escada é o sol, né? O sol entra na câmera, assim. E disse que eles escolheram o terreno onde a casa foi feita para o filme com base nesse plano. Ele queria que o plano fosse assim, de que ao entrar na casa, o sol batesse na câmera para mostrar essa proximidade, né? A presença, né, do sol ali. Então eles escolheram, na verdade, o posicionamento do terreno que eles iam usar para construir a casa por causa desse plano. Ele está aqui em algum lugar, depois eu vou achar. E os parques, então, eu pensei neles como consumidores, já expliquei um pouco, né, do que eu quis dizer como
consumidores são essa família perfeita, que se mostra, inclusive, como família perfeita. E no próprio trabalho dele, pelo menos o que a gente vê do trabalho dele, até no trabalho ele é um grande escolhedor, assim, ele olha, ele pergunta, ele fala, isso aqui então encaixa num celular, o cara fala, não, precisa de uma coisa com mais poder de processamento, ele joga para lá, depois a gente vê uma cena dele no carro, olhando uns papéis, isso aí para mim parece escolhendo, vendo uma coisa, se ele quer ou não, né? Até aí parece que não é uma relação de fazer, né? É uma relação muito de consumo. Na casa também, tudo é feito para se mostrar, né? Parece, tem o negócio aí de botar vinho que aparece, tem que mostrar os vinhos, como é que chama isso? Esses pratos, não sei o nome. Mas tudo... Cristaleira. Sim, uma cristaleira, isso aí. É feito para se mostrar. E a casa parece que ela não é feita para morar, né? A governanta parece que quer tirar qualquer traço de existência humana ali. Então o filho joga as flechinhas e ela tira e ela fica indignada, né? Agora transformou isso aqui numa área infantil, né? Não é manter esse ar espartano da casa de liso e horizontal, assim, não pode ocupar ela com tralha, né? E também, eu acho que já tinham falado, né? Quando falou da americanização, falou isso, da questão do índio. Até o índio não é uma coisa assim, o índio porque admira o índio. Não, parece que até o índio norte-americano vira um grande produto que eles consomem, assim. Então tem tudo de índio, tudo importado dos Estados Unidos, a barraca vaza. Não, ela não vaza, a gente comprou nos Estados Unidos. Então, obviamente que ela não vaza, assim, né? Tem como, né? Então é um grande consumo, parece estetizado, que agrega a eles um valor, porque eles consomem essa coisa. Eu não lembro porque eu botei essa imagem aqui no final. E porque parece que ele também tem uma relação de consumo com os empregados. Não sei se vocês lembram que tem uma hora que ela já depois de demitir os 2 funcionários, né, ela fala assim, não, eu não vou falar nada sobre por que eu estou demitindo a governanta. O modo mais eficiente é esse, é não falar nada, e ela parece até um pouco pesarosa, assim, mas parece que é isso, ela não vai explicar, ela só se afasta e dá uma desculpa qualquer, sai fora, o funcionário foi mais um produto que eles consumiram durante um tempo. Esse plano me deixou muito chocado, e eu não sei se vocês prestaram atenção, depois comenta aqui se vocês viram isso, que na hora que ela vai pagar o filho mais novo dos Kim, o tutor, né, que ela vai pagar, ela conta o dinheiro, parece muito, né, o dinheiro deles é muitos números, e ela conta o dinheiro, coloca o dinheiro no envelope, depois ela conta um pouquinho, tira de volta do envelope. Aí esse plano aqui, ó, já é o dela tirando 100 dinheiros ali do envelope. E ela fecha o envelope, vai lá e fala com ele, eu ia pagar o mesmo valor, mas na verdade eu coloquei até um pouco mais por causa da inflação. E ela sai disso com uma benevolente. Quer dizer, ela está pagando menos do que o que ela mesma pensou. Ela botou um valor, tirou, e ainda, não, eu estou te pagando mais do que até o combinado, né? Você não pode ver, não, mas guarda esse envelope aí, com certeza é mais, né? Isso, eu acho que quando eu prestei atenção nesse plano, a ideia dela como uma pessoa ingênua já foi embora, assim, ela sabe o que ela está fazendo, não é bobo, né? Bom, estou falando dos parques como consumidores. Agora eu vou falar um pouco da casa. A casa deles não foi projetada por um arquiteto, foi projetada pelo designer de produção do filme, ele chama Lee Ha-jun, não sei como é que pronuncia, mas ela foi planejada, aí o render dela para o filme, ela foi planejada por causa do tipo de planos que o Bong Joon-ho queria. Então, aí a foto do arquiteto, né? Não é fake. E ela foi, na verdade, construída no set só o andar de baixo, o andar de cima é adicionado em gráfico, efeito gráfico, não é de verdade.
ela foi feita por causa do tipo de plano que ele precisava. Então, no roteiro, ele diz que tem vários desses planos, bom, vocês viram, tem muitos desses planos em que alguém está da escada ouvindo o que acontece na cozinha. E depois tem a questão de esconde debaixo da mesa, o outro não pode ver, sai por ali, o outro não pode ver. Então, com base nessas necessidades de visuais que eles tinham, eles fizeram a casa. Então, o posicionamento dos cômodos e tal foi feito por causa do plano que tinha no roteiro, e não... O plano, quando eu falo, né, o enquadramento que tinha descrito no roteiro, e não foi feito por um arquiteto antes, foi feita para o filme mesmo.